os colegas presentes, desembargador Marcelino, desembargador Lorival, e aqui o doutor Neres, que nesta sessão intitularei de desembargador por ocupar a função de desembargador neste momento. Cumprimento o senhor procurador, senhores servidores, senhores advogados, a todos um bom dia. Eu declaro aos colegas se há algum reparo na ata da sessão anterior. Em não havendo, a mesma está aprovada. Então, vamos anunciar. Antes de tudo, quero dizer aos interessados nos julgamentos desta sessão que os processos cuja relatoria estão com o desembargador Jamil e desembargador Cleones serão adiados por ausência justificada dos dois colegas. Então, temos na pauta eletrônica processos da relatoria do desembargador Lorival, que, com a permissão dos demais colegas, vamos dar preferência. Os três primeiros da pauta eletrônica. Sim. E, então, o desembargador Lorival tem a palavra. Pode anunciar e votar, senhor. O primeiro é o conflito de competência 806 de Codó. O solicitante é o juiz da terceira vara da comarca de Codó, solicitado juiz da segunda vara. Conflito negativo de competência. Aqui eu estou apresentando meu voto de acordo com o parecer ministerial. Retificação de regime de casamento. Necessária análise sobre erro na imposição do regime de separação legal de bens para nubente com mais de 60 anos de idade, sem considerar a reforma que aumentou a faixa etária. Não se tratando de mera retificação de erro no registro civil da autora, mas análise sobre a aplicação ou não da reforma operada no artigo 1641(2) do Código Civil, que versa sobre a incidência do regime de separação legal, afere-se que a competência afeta a terceira vara da comarca de Codó, pois atinge o regime de casamento da autora, quer dizer, a vara de família, né, precedente. Conflito negativo de competência improcedente, de acordo com o parecer ministerial. Então, o desembargador Marcelino está de acordo. Quem está suscitando aqui é o juiz de direito da terceira vara, e ele é da família, né? É isso? Exato. Eu também estou de acordo, unanimemente votaram nos termos do voto do relator, sem parecer da Procuradoria, não é isso? Não, com parecer, de acordo com o parecer. É de acordo com o parecer da Procuradoria. Ok. Pode seguir adiante, Excelência. Agravo de instrumento 880-3343 São Luís, agravante Estado do Maranhão, procurador Sérgio Tavares, agravado José Carlos Araújo Ribeiro Júnior e José Cinério Cristine Salessa. Agravo de instrumento concurso público, polícia militar, soldado combatente, bombeiros. Candidato aprovados em todas as fases do certame, exames médicos, na aptidão, ausência de justificação e publicidade, descumprimento de princípios constitucionais. Os candidatos foram aprovados em todas as fases do certame e apresentados os exames médicos, porém foram considerados inaptos para a fase seguinte. A ausência de fundamentação e publicidade da comissão de concurso. Além do já exposto no presente recurso, o agravante não juntou nenhum documento idôneo que demonstrasse motivos que levaram a comissão de concurso a considerar os candidatos inaptos nos exames médicos. Agravo de instrumento genérico. Aqui o agravante, surpreendentemente, é o Estado do Maranhão. O magistrado Acó deferiu o pedido no sentido de autorizar a participação dos autores na quinta etapa do certame. O Estado do Maranhão se insurge contra a decisão mencionada. Destaca inicialmente que a tutela antecipada requerida apresenta-se como satisfativa,
ou seja, que ele esgota por completo o pedido contido da inicial. Além disso, aponta a legalidade do ato administrativo impugnado e que devem ser observados os princípios constitucionais da legalidade. No tocante ao ato em si, afirma que o edital é regra de concurso. Procuradoria manifestou-se pelo desprovimento do agravo. Confirmado, doutor? Mantido. Então, eu estou também desprovindo o agravo no parecer ministerial, porque o agravo do Estado ele é genérico, ele não tem evidência, nem trouxe documentos suficientes para afastar a decisão do magistrado que definiu a tutela antecipada. Desembargador Marcelino. A tutela antecipada é para ele prosseguir no certo. Eu vou me louvar aí no voto do desembargador, relator, está de acordo com o parecer ministerial e acompanhado. Ok, eu também estou de acordo. Unanimemente negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O terceiro, excelência. É o agravo do instrumento 80-3168, agravante Henrico Mansueto Vian Valtuili Martínez, agravada Ananda Vale Nunes Vian Valtuili Martínez. Agravo do instrumento, ação de divórcio. Desculpem a intromissão deste homem aqui na minha leitura, este senhor inoportuno. Agravo de instrumento, ação de divórcio litigioso com separação de bens. Fixação de alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, cidade plena para o labor, mas com renda reduzida. Por sair do imóvel residencial, sede de seu empreendimento, redução do valor arbitrário necessária, limitação temporal até a partilha dos bens. A fixação dos alimentos provisórios deve observar a necessidade do alimentante e a possibilidade socioeconômica do alimentante. Vislumbrando-se o caráter liminar das decisões interlocutórias de alimentos provisórios, destaca-se a excessividade do encargo arbitrado no primeiro grau. Afere-se que a alimentanda não tem filhos, está morando com seus pais, estando com 24 anos de idade e recentemente graduada com bacharel em Direito. Assim, deve-se diminuir o quanto para o patamar razoável de um salário mínimo até a partilha do bens ou no prazo máximo de 2 anos, como tem se já definido aqui a jurisprudência. Ressalvando-se que a alimentanda exercia comércio na residência da qual saiu o objeto da partilha e está em situação temporária de necessidade de complementação de sua renda. O recurso é só para reduzir a pensão. Não é para isentar. Ele queria para do parcial provimento ao recurso ratificando a liminar deferida, que reduziu o valor dos alimentos provisórios para um salário mínimo, pelo período determinado pelo juiz. O juiz determinou 2 anos. Então eu estou dando parcial provimento, só para isto. Desembargador. Para reduzir a pensão, o valor? O juiz tem fixado enquanto lá dentro, por favor. Tem aí, elemento? Isso aqui alimentando uma suposta companheira, ex-esposa. Ex-esposa, de 24 anos. Formada em Direito agora. Não é só isso. Eu acompanhei o relator. O juiz tinha fixado 4 salários mínimos. E ele está reclamando que é muito. E eu acho que está certo reduzir para 1. Porque ela está na casa do pai. Reduziu para quanto? Não tem filhos para 1. De 4 para 1? Não tem filhos. Está na casa do pai. E se formou-se agora. E ela vai ficar por 2 anos recebendo. Ok. Estou de acordo. Então, unanimemente, de acordo com o voto do relator, sem parecer da Procuradoria. Peço licença para Os retirar. demais processos estão adiados da pauta eletrônica. Vamos à pauta física. O primeiro processo da pauta física é da nossa relatoria,
Entretanto, o desembargador Jamil pediu vista desse processo e vamos aguardar quando do retorno dele. O quarto, mas aqui tem um quinto aqui. O terceiro. Terceiro da pauta física é a apelação 3337, 2017, São Luís. Apelante José Carlos de Ribamar Ferreira. Advogada Valdênia Soares. Apelado Bartolfio BCR Distribuidora. Advogado Francisco Bartolomeu Neto. Vou simplificar aqui no relatório. Apelação interposta por José Carlos Ferreira contra a sentença proferida pelo juiz da segunda vara do termo de São Luís, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, acumulada com a indenização por danos morais e materiais, proposta em desfavor da recorrida. Código dos autos que o apelante alega ser proprietário de um pequeno comércio no ramo de artigos religiosos, sendo cliente do apelado há 10 anos. Aduz que no ano de 2008 recebeu mercadorias alheias ao seu ramo de atividade, sem que efetuasse qualquer pedido, devolvendo os produtos no ato da entrega. Sustenta que desse ato passou a sofrer problemas diversos relacionados ao CNPJ, inclusive com a suspensão da sua inscrição estadual, acabando por despender valores vultosos para regularizar sua empresa. Alega ainda que em 2011 novamente recebeu produtos sem o pedido correspondente. Nessa ocasião, recebeu as mercadorias e registrou a ocorrência na delegacia. Quer dizer, o distribuidor mandava a mercadoria para ele, cujas mercadorias ele não tinha pedido. Tá? A primeira ele devolveu, primeira remessa. A segunda ele ficou com a segunda remessa, mas registrou a ocorrência, porque ele já estava até com problema com relação ao fisco. Sustenta que ao acionar o apelado, este alegou tratar-se apenas de um engano e que informaria as notas fiscais emitidas em nome da empresa apelante. Contudo, não cumpriu com o acordo. Aduz assim que passou por sérios constrangimentos em razão da suposta fraude fiscal em nome de sua empresa, tendo inclusive sido acusado pelo recorrido de apropriação indébita. O recorrente alega que, apesar de devolver as mercadorias, foi protestado e ainda pagou o imposto descrito na nota fiscal, sem ser restituído os respectivos valores. Por fim, sustenta ser homem simples, que honra com suas obrigações, etc. Resignado o apelante, ofertou razões recursais, alegando em síntese prática de ato ilícito, em razão da suposta fraude fiscal. O parecer da Procuradoria pelo improvimento do recurso. Mantido o parecer, no meu voto eu peço venha o senhor representante aqui da Procuradoria para dele discordar e vou sintetizar aqui na ementa, se alguma coisa eu posso esclarecer fora da ementa. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e materiais. Mercadorias não solicitadas. Protesto indevido de títulos. Dano moral configurado. Quanto indenizatório fixado em R$3.000, em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dano material não comprovado. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido. Aí eu venho na emenda continuando e digo: o envio recorrente de mercadorias não solicitadas
bem como a não demonstração da licitude das cobranças e dos protestos, ensejam o dever de reparação pelos danos morais suportados pela pessoa jurídica. Para o arbitramento do quanto indenizatório, impõe-se observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Em caso, fixada a indenização por danos morais no valor de R$3.000, descabida a indenização por danos materiais quando o prejuízo não for comprovado. Havendo sucumbência recíproca, a condenação em verba honorária deve recair sobre ambas as partes, nos termos do artigo 86 do CPC, apelo parcialmente provido. Então, somente, só aqui no final. Faça pelo exposto, e em desacordo com o parecer da Procuradoria, dou parcial provimento, tão somente para condenar o apelado ao pagamento de R$3.000 a título de danos morais. Danos materiais não foram comprovados, então não há o que pagar. É como voto. Parcial provimento. Como vota o desembargador Marcelino? O apelante aqui é o Zé Carlos. Sim. Ele que é o autor da ação? Sim. Primeiro grau? Sim. E o juiz não fixou o dano moral? Fixou dano moral, Fixou dano. Deixa eu ver aqui. Não foi R$3.000 o dano moral? R$3.000. Eu estou dando parcial provimento para tirar o dano material que não foi comprovado. Ah, sim, para tirar o dano material. Aqui o apelante é recorrente. O Ministério Público pelo improvimento para manter. Muito bem. Eu acompanho a relatora. Desembargador Neres? Eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Ok, unanimemente. Deram parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora, em desacordo com o parecer da Procuradoria. O quinto da pauta é uma apelação de número 23.933/2017, São Luís, apelante Isamar da Silva Dias. Defensor público Fábio Magalhães Pinto, apelada Cidala dos Santos Bezerra, advogado Rômulo Souza de Carvalho. Vou também sintetizar aqui esse relatório. A apelação foi interposta por Isamar da Silva Dias, contra a sentença proferida pelo juiz da 10ª Vara Civil, no termo judiciário de São Luís, e julgou procedente a ação de cobrança proposta por Cidala dos Santos Bezerra, ora apelada. Colhe-se dos autos que a apelante ingressou com a ação supramencionada visando o recebimento da quantia de R$7.000 decorrente da inadimplência da apelante referente ao contrato de venda de prateleiras e itens de presente e decoração. O juiz sentenciante julgou procedente a demanda, condenando a recorrente a pagar a quantia de R$7.000. Contudo, ainda a apelante, nas custas processuais, condenou ainda a apelante nas custas processuais fixadas em 15%, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. E resignada a apelante ofertou razões recursais, alegando em síntese que efetuou o pagamento parcial da dívida no importe de R$ 3.942,99. Aduz ainda que apenas em sede de réplica, a apelada requereu a cobrança da multa contratual de R$ 2.500, representando alteração do pedido inadmissível pela legislação vigente. Contra razões, a Procuradoria não manifestou interesse. Aqui no voto, vou tentar também simplificar. Nos termos do contrato firmado entre as partes, o valor
da venda foi de R$ 7.000, parcelado em 14 prestações de R$ 500, com vencimento dia 8 de cada mês, a começar de setembro de 2011 e término em novembro de 2012. Na cláusula 4ª, o mencionado instrumento foi estipulado multa de 5 meses de prestação, no caso de descumprimento da avença. Na verdade, a pessoa vinha pagando. Aí pagou um determinado período e depois começou a atrasar. Eu leio o voto e fico querendo simplificar, vou logo explicando para resumir. Então, vem atrasando e chega aqui. Observo que restou provado o pagamento parcial da dívida no valor de R$ 3.942,99, restando um saldo devedor de R$ 3.057, além da multa contratual de R$ 2.500. Então, a sentença ora recorrida reconheceu o débito de R$ 7.000, merecendo reforma apenas para deduzir a quantia já paga pelo apelante. Porque o juiz, na verdade, ele reconheceu a dívida do apelado para o apelante. Ele reconheceu, mas esqueceu, eu acho um descuido, de deduzir do montante que foi efetivamente pago. Entendeu? Que foi no importe de R$ 3.942,99. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Pegando o restante, o resíduo do débito, somando com a multa de R$ 2.500, que nós vamos encontrar a quantia de R$ 5.557. Entendeu? Então, por isso que eu, pelo exposto, dou provimento parcial ao apelo para condenar a ora apelante ao pagamento de R$ 5.557, corrigidos monetariamente a contar da data da mora, acrescido do juro de 1%, a contar da citação. É como voto. Estou dando parcial provimento. Como vota desembargador Marcelino. Eu acompanho a desembargadora relatora. Desembargador Neres. De acordo com o voto de Vossa Excelência. Sem interesse a procuradoria, unanimemente, nós temos voto da relatora. Esse aqui foi o que ele trouxe agora? Trouxe. Eu vou anunciar esse outro da pauta. Qual é o quarto da pauta? Nós temos aqui a apelação número 13.661/2017, Esperantinópolis. Apelante Mário Jorge Silva Carneiro, advogado José Teodoro do Nascimento. Apelado Ministério Público Estadual, promotor de justiça, Chilon de Souza Júnior. Deixa eu ver aqui o relatório. Uma apelação proposta por Mário Jorge Silva Carneiro contra a sentença proferida pelo juiz de direito da comarca Esperantinópolis, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, ora apelado. Consta dos autos que, amparado em reclamação trabalhista que lhe foi encaminhada, o representante do Ministério Público, ao propor a demanda em foco, sustentou que o ora apelante, quando no exercício do cargo de prefeito de Esperantinópolis, manteve contrato de trabalho temporário com Tereza dos Santos Lima, no cargo de zeladora, para atender às necessidades de excepcional interesse público. Aduziu o promotor que a contratação em análise violou os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, vez que, segundo afirma, as únicas exceções à exigência do concurso público são as contratações para os cargos em comissão. Ao propor a sentença impugnada, a juíza Cor julgou procedente a ação, condenou o recorrente a ressarcir o valor integral despendido pelo erário com as
com a servidora irregularmente contratada, a suspensão dos seus direitos políticos pelo período de 5 anos, multa civil no montante de 10 vezes o valor da remuneração que recebia quando no exercício do cargo e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios pelo prazo de 3 anos. As folhas 49 e 51, o apelante ofertou razões recursais, alegando em preliminar a ilegitimidade do Ministério Público Estadual para propor demanda e no mérito aduz não ter sido comprovado qualquer prejuízo ao erário. E ainda que o ato de improbidade administrativa descrito na inicial não foi configurado, pois, segundo informa, existe lei municipal que autoriza contratações na espécie. Com tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso. Por sua vez, o Ministério Público apresentou contrarrazões, onde refuta a preliminar suscitada pelo apelante e, adentrando no mérito, alega que as razões recursais não apresentam qualquer argumento apto a contrair a sentença impugnada. Contrariar. Final, requer seja negado provimento, procuradoria manifesta-se pelo improvimento do recurso. É o relatório. Vamos aqui ao voto, vou tentar sintetizar. Vou vir aqui pela ementa e depois sigo adiante. Apelação civil, ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ex-gestor municipal, contratação de servidor sem concurso público, legalidade do Ministério Público para propor a demanda, preliminar de ilegitimidade rejeitada. Eu estou rejeitando essa preliminar porque já é conhecimento de toda a Câmara que o Ministério Público é sim parte legítima para funcionar nesses casos. Dolo não configurado, contratação de uma zeladora, interesse do serviço público, sentença reformada. Eu aqui estou contrariando o parecer da Procuradoria no mérito. Bom, eu vou no voto explicar as razões. Vejo que o juiz da vara do trabalho de Pedreiras encaminhou ao Ministério Público cópia de sentença que julgou procedente reclamação trabalhista ajuizada pela servidora Tereza dos Santos Lima, onde o município de Esperantinópolis foi condenado a pagar-lhe verbas trabalhistas devidas em decorrência de uma relação de trabalho. Em caso, observam que a servidora em tela foi contratada no ano de 97, quando o apelante ainda não era prefeito, o que, a meu sentir, afasta o dolo indispensável à condenação imposta na sentença. Entendo, assim, que a contratação de uma única zeladora, sem concurso público, não comprova ato de improbidade administrativa, considerando que a referida servidora trabalhava diariamente e não trouxe qualquer prejuízo ao erário, mostrando-se, portanto, desarrazoada a realização de concurso para a contratação de uma zeladora, o que, a meu sentir, afasta a incidência da caracterização do ato ímprobo apontado pelo Ministério Público Estadual. Entendo, assim, que o recorrente, na condição de prefeito municipal, ao manter um contrato de uma zeladora visando o bem-estar dos usuários do serviço público daquele município, não agiu com dolo ou afrontou os princípios da legalidade, moralidade e pessoalidade, conforme estabelece o artigo 4º da Lei 8.429 de 92
que de forma expressa determina que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios citados no trato dos assuntos que lhes são afetos. Concluo, pois, que nos casos de configuração de atos atentórios aos princípios da administração pública, descritos nos artigos 11 da Lei 8.429/92, requer-se a presença do dolo, o que, inquestionavelmente, não se verifica na presente demanda. Vejo, assim, que não foi trazido aos autos qualquer elemento apto a configurar a má-fé ou conduta dolosa do apelante no sentido de causar dano ao erário e dele locupletar-se, não se afigurando razoável considerar genericamente que a contratação de uma zeladora sem concurso público constitui ato de improbidade administrativa, enquanto todas as provas instrutivas colhidas comprovam que a servidora efetivamente prestou serviços ao município. Bom, eu sigo adiante, trago até jurisprudências. Aqui, o desembargador Lorival Cerejo, trago também do ministro Luiz Fux, administrativa, ação de improbidade, Lei 8.429/92, ausência de dolo, improcedência da ação. O ato de improbidade, na sua caracterização como de regra, exige elemento subjetivo doloso, à luz da natureza sancionatária da lei de improbidade administrativa. A legitimidade do negócio jurídico e a ausência objetiva de formalização contratual, reconhecida pela instância local, conjura a improbidade. É que o objetivo da lei de improbidade é punir o administrador desonesto, não o inábil. Ou, em outras palavras, para que se enquadre o agente público na lei de improbidade, é necessário que haja dolo à culpa e o prejuízo ao ente público, caracterizado pela ação ou omissão do administrador. Esse aqui eu estou trazendo, foi do ministro Luiz Fux. De tal forma, eu entendo que merece reforma a sentença que julgou procedente a ação de improbidade administrativa ajuizada em desfavor do apelante. Pelo exposto, ausentes dos pressupostos necessários à condenação do recorrente pela prática de ato de improbidade administrativa na forma antes citada, rejeito a preliminar e, no mérito, dou provimento ao recurso. É como voto. Desembargador Marcelino. Eu acompanho o voto da relatora. Desembargador Neres. De fato, Excelência, eu tenho acompanhado algumas manifestações das turmas desse egrégio tribunal, e o entendimento tem sido no sentido de que, diante da ausência de dolo e de prejuízo ao erário público municipal, não há que se condenar o gestor público em processo de improbidade administrativa. Portanto, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Ok. Então, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, Tudo bem? Eu também já tive alguns julgamentos. Eu também já julguei alguns. Cada caso é um caso. Que aí a gente vê que realmente não houve aquele dolo e nem prejuízo ao erário, nada disso. Bom, então, unanimemente, deram provimento ao apelo nos termos de voto da relatora, contrariando data venha a Procuradoria-Geral de Justiça. Não tem mais? Senhores, com os processos adiados, nossa pauta está esgotada. Eu agradeço a presença de todos, em especial do nosso querido desembargador Neres, que logo tomará assento definitivo nesta corte. Eu fico agradecido pela deferência de Vossa Excelência e me coloco sempre à disposição, sempre que for convocado. Ok, obrigada, Excelência. Muito obrigado. Seu procurador, tenha uma boa semana, resto de semana, né? Desembargador Marcelino, obrigada por ter vindo colaborar conosco. A todos um bom dia. Está encerrada a sessão.